Boa noite, minha gente. Tudo bem com vocês? Professora Rosana Machado, para mais uma aula de introdução ao empreendedorismo. Boa noite, Carlos. Boa noite, prof. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Ellen, Dayara, Lívia, Andressa, Alessandra e Ana. Sejam bem-vindos. Eu não sei como que está aí na região de vocês, mas aqui a gente está passando muito calor. Está muito quente na nossa terra aqui, em Cuiabá. Mas graças a Deus que a gente tem uma situação, né, para colocar um sistema de refrigeração para ficar mais fresquinho. E parece que vai chover, tá dando algumas trovoadas lá fora, mas espero que não dê nenhum problema na nossa internet. Já comecei a aula, Pedro. Tem alguém com o sol ligado aqui. Vamos lá. Então, o que eu passei para vocês hoje, coloquei lá no SIGA, é que nós íamos fazer visto de prova, dar uma olhadinha na nossa prova, entender um pouco o que aconteceu, olhar as questões, onde nós erramos. Eu quero também entender de vocês, se vocês acharam interessante essa forma de avaliar, que a gente pode também usar uma outra forma, que são perguntas abertas. Aí vocês podem escrever as respostas, né? E aí, nessas aí, às vezes a gente tem alguma chance. E quando a pergunta fechada não só tem geralmente uma alternativa. Então fica um pouquinho mais pesado. Eu vou espelhar aqui o gabarito da prova para a gente e a gente começa a conversar. Rapidinho, tela inteira, vou ali, coloquei no Word. Aqui. Pessoal, talvez a pergunta, talvez a questão, ela tenha invertido, porque o sistema tem uma condição que ela inverte as questões e também, às vezes, ela inverte a resposta. Mas o que importa é que todas elas são iguais, tá? Tudo bem? Então, na primeira questão, ela dizia assim, ó, assinale a alternativa que melhor completa a sentença. E essa questão é de Porter. Lá em 92, ele colocou: o empreendedorismo contribui positivamente para o desenvolvimento econômico, pois introduz inovação, tanto pela inovação de produtos ou de processos de produção, ou seja, leva à competitividade e ao aumento da... Quem consegue responder essa daí, pode responder, por favor? Prof, eu coloquei busca por melhorias. Tá. Quem mais, pessoal? Quem colocou diferente? Essa questão é da nossa primeira aula, do slide da primeira aula. E logo no final da primeira aula, a gente estava falando um pouco sobre a questão da economia, lembram? A gente falou sobre desenvolvimento, sobre crescimento. Até coloquei crescimento econômico. Professora, eu Poderia, nem mas... lembro qual que eu coloquei, mas eu acho que foi crescimento econômico. Eficiência, na verdade, é essa, minha gente. A resposta certa é eficiência econômica, tá? Por quê? Ó, o empreendedorismo contribui positivamente para o desenvolvimento econômico e introduz inovação tanto pela inovação de produtos ou de processos de produção, que leva à competitividade e ao aumento da eficiência econômica. A palavra eficiência, ela é o best do melhor dos mundos. Eficaz é quando eu faço a coisa certa. Eficiência é quando eu faço a coisa certa com os menores recursos. Efetividade é fazer sempre eficiente, mas sempre igual, com um processo rotineiramente da mesma maneira, de forma padronizada, né? Efetividade é algo padronizado. Então, desenvolvimento econômico já está escrito aqui, é o que a gente quer saber. Crescimento econômico, ele é um pouco menor do que o desenvolvimento econômico. Crescimento econômico é quando a gente falou que a macroeconomia pensa e fala que é só o desenvolvimento voltado para ter emprego, o foco está na produção e na produtividade, na questão do emprego, na questão da inflação. Eficiência, não. Eficiência está voltado para o desenvolvimento.
quando a gente está falando do desenvolvimento, a gente está falando do desenvolvimento do ser humano. Mas essa frase, ela está exatamente igual ao que está no texto. Muitas pessoas acertaram, tá? Antes de começar a aula um pouquinho, eu estava falando aqui para o pessoal que chegou mais cedo, que uma pessoa só acertou 100%. Umas 6 ou 7 pessoas acertaram 90%. Aí depois veio 80%, 70%. Mas a maioria de vocês tiraram acima da média para a prova. Só que se a pessoa acertar 100% da prova, ela vai ter quanto? 7. Porque nós temos outras questões que foram colocadas para contribuir. Lembra que a gente falou no primeiro dia? Para não ficar todo o peso na prova, a gente vai fazer várias pequenas questões assim durante as aulas que eu fui enviando para vocês. Então, isso eu vou colocar. Eu já tenho a resposta do que o próprio CIGAR dá para a gente. Eu vou colocar para vocês na quarta-feira todas essas respostas, porque ainda hoje eu recebi uma resposta de um aluno. E porque a gente começou agora, minha gente, eu vou considerar, tá? Essa resposta que eu recebi ainda hoje. Tem alguém que conversou comigo também que talvez mande mais alguma coisa. Eu vou esperar até o final da noite de hoje. Aí eu vou lá para minha planilha que está aqui, ó. Vou pulo para cá para não mostrar. 29 pessoas fizeram a prova, tá? Aqui nessa aqui já tem o percentual. Mas essas 29 pessoas aqui fizeram a prova. Nossa sala tem 40 pessoas. Então foi um número bacana, né? Bastante gente fez essa prova. Então vamos para a próxima questão? A próxima questão, ela também é da primeira aula, que falam de onde que vem o empreendedorismo, que vem da palavra entrepreneur, que significa aquele que assume risco e começa algo novo. Tem origem lá em 1725, com esses dois teóricos aqui. Quem pode falar quem são os teóricos? Aí, falando dois, já eliminamos um, né? Alfred e Adam? Letra Alfred. C? Quem? Alfred e Adam? Isso, Alfred Marshall e Adam Smith. Nós colocamos esse no slide, está bem exatamente essa fala aqui e o nome deles, dos dois. Lá no futuro, depois, mais tarde, que Schumpeter entende um pouco dessa teoria, pensa um pouco nessa teoria e começa a falar sobre a questão do empreendedorismo com enfoque no correr risco, no desenvolvimento criativo, na disrupção criativa, né? Na destruição criativa. Aí a gente falou bastante. O grande nome do empreendedorismo é Schumpeter, mas quem colocou esse conceito nessa época, que foi a primeira vez que apareceu o conceito, foram esses dois aqui, Alfred Marshall e Adam Smith. Inclusive, esse nome aqui, desse homem aqui, ele é a pessoa que é precursora da administração moderna para o mundo todo, Adam Smith. Nós temos um livro que chama A História da Riqueza dos Homens. É incrível, falando sobre todo o sistema produtivo mundial. Então, ele que fala sobre isso. E depois, o Alfred Marshall, ele vem depois de Adam Smith. Então, vamos lá. Agora, as habilidades requeridas de um empreendedor podem ser classificadas em 3 áreas, que são... Quem pode responder? Essa daí é facinha, está exatamente igual. Letra B? Isso, muito bem. Letra B. Todas as características, as áreas importantes dessas habilidades do empreendedor são as técnicas, né? As gerenciais e as características pessoais. Nós falamos muito sobre as características pessoais. Por quê? Porque a gente precisava entender o perfil empreendedor, a gente precisava entender um pouco desse comportamento. A gente vai falar alguma coisa sobre isso ainda hoje, mas agora para vocês, para cada um de vocês, para a gente se situar, enxergar o nosso plano de negócio nessa característica e essa habilidade nossa, nessa classificação, nessa área requerida de habilidade minha, tua, de cada um que está aqui. Mas elas são as mais importantes, a técnicas gerenciais e as características pessoais. Assim que elas são classificadas e requeridas, tá? Ou seja, se vocês forem fazer um curso, se vocês forem trabalhar em algo que exija um comportamento empreendedor,
As pessoas vão observar se você sabe tecnicamente, você entende como que faz isso. Ah, eu sou jornalista. Você consegue uma habilidade que o jornalista precisa ter, ele tem que gostar muito de ler e tem que saber escrever. Muito bem, né? É uma habilidade técnica. Gerencial. O jornalista precisa, no mínimo, saber organizar as coisas dele, organizar uma agenda, o prazo que ele faz isso, para ele conseguir empreender. Porque senão ele vai ser, às vezes, um grande jornalista e ele não vai empreender. Porque para empreender, nós entendemos que a pessoa precisa correr risco, mas ela tem que ter resultado financeiro também. Né? Empreendedorismo é isso, ele traz desenvolvimento econômico, porque 60% das empresas do Brasil são de pessoas, de pequenas, médias empresas, de pessoas que são empreendedores, que todo dia estão mudando. Aquele outro restante, uns 30 e poucos por cento, eu acho que é 67%, que são de pequenos e médios negócios, essas pessoas, elas são extremamente habilidosas no que elas fazem, mas elas perdem dinheiro também, porque elas erram. E as características pessoais, né? Persistência, determinação, liderança, vontade de fazer, de correr risco, e as outras que a gente conversou já nas outras aulas. Tudo bem, minha gente? Então, essa daqui. Baseado no pensamento que a cultura organizacional influencia no desenvolvimento de ambientes de inovação, assinale os tipos de inovação estudados em sala. O que vocês colocaram? Letra B, prof. B também, isso mesmo. Essa daí estava bem... Tinha um slide só falando dela, mas a gente falou bastante, né? Um pouco de uma das outras questões aqui, ela chamava atenção também para esse tipo de empreendedorismo, que é inovação disruptiva, né? Mas também para inovação na melhoria do processo, melhoria no sistema, no produto, melhoria no serviço, cocriação dos produtos que já existem. Então, é produto, serviço e processo que a gente trabalha em inovação. Isso aqui abrange qualquer coisa. Pode falar qualquer coisa que vocês tiverem na cabeça. Vai estar dentro desses 3 pontos aqui. Qualquer uma. Pode falar uma aí. Algum tipo de inovação. Esses são, tá? Os ambientes, os tipos de inovação que são, você pode tirar alguma coisa que parte de serviço, que é parte do processo, que é parte de um produto, mas tudo você pode colocar, classificar dentro dessas 3 abordagens aqui. Tudo bem, minha gente? Até aqui, alguém tem alguma dúvida, discorda, quer perguntar? Tudo certo, prof, por Tudo enquanto. certo, prof. É muito comum o uso de criatividade e inovação com sessões de brainstorm, que é tempestade de ideia, né? A gente fica lá conversando, fazendo, as pessoas falarem de maneira bem jogando mesmo, sem colocar muita coisa para parar a ideia da pessoa, para bloquear, para restringir, para a pessoa falar livremente. Então, isso é um processo de criatividade para tentar chegar na inovação. Então, para isso, a gente faz essa tempestade de ideia. Não há dúvidas de que esses termos são relevantes no ambiente de trabalho. Assinale a resposta que melhor representa esses conceitos. E aí, aqui tinha criatividade como palavra, sugere sobre criação. É usar a imaginação para gerar novas ideias, uma forma de expressão ou de encontrar soluções. Todas essas frases aqui, elas estavam dentro desse material, dos slides, quando a gente falou sobre o uso da criatividade e inovação, tá? Uma delas só, que tem um pequeno errinho aí. Quem pode dizer qual a resposta correta? Uma não, na verdade, 2, né? A terceira questão. 2 não, desculpa, 1. E teve uma aluna que ainda perguntou, mandou um WhatsApp para mim perguntando. Essa daqui está correta, número 1, tá, gente? O termo criatividade também pode ser indefinido
como a capacidade ou o ato de conceber algo original ou incomum? Não seria definido? É isso aí. Aí a pessoa pergunta para mim, ué, se eu falar que é definido, estou dando a resposta da questão, que essa daqui está errada, né? Então, a errada é essa daqui, tá, minha gente? Essa está errada, então a correta é essa daqui, ó. As outras duas estão corretas. Inovação é a implementação ou criação de algo novo, que tenha valor agregado para os outros. Eu peguei a frase exatamente como ela, só coloquei o in, porque aí ia ficar evidente que estava errada, né? Não é indefinido, é definido como a capacidade ou ato de conceber algo original ou incomum. Aí a pessoa, teve algumas pessoas que erraram, mas isso daqui não é um pega, gente, é só para a gente prestar atenção sempre no que a questão está querendo que a gente responda. Essas questões, elas usam uma metodologia chamada metodologia TRI, que é a mesma que vocês vão utilizar, vocês utilizaram no Enem e que a gente usa também, o MEC usa, a gente elabora questões para o MEC, para o ENAD. Então, é esse estilo de questão. A gente tem que ficar, de que maneira? A gente tem que ficar atento para o que está acontecendo, para não colocar algo que está completamente errado, tá? Quem que falou definido? Foi você, Lívia? A Ellen? Ellen? Ah, você que perguntou para mim? Você Não. estava correto? Hã? Não. Não, prof. Aí eu falei, não sei, essa daí você tem que escolher qual que tá certa. Primeiro tá esperto. Você dá uma bobeirinha assim, você já responde, né? Aí não dá. O empreendedorismo é uma revolução silenciosa que será para o século XXI mais que a revolução industrial foi para o século XX. Simmons, 1990 e Dolabella, 99. O modelo de processo empreendedor de Simmons trata do tripé que explica a... Quem pode responder, por favor? Eu coloquei essa daí, né, para vocês, ainda falei que ia cair na prova até durante a aula. Para prestar bem atenção no que é o modelo. E aí tinha o entorno dele. Então, esse modelo, ele mostra aquele tripé, aquele triângulo lá, falando sobre essa sexta questão, oportunidade, recursos e equipe. São os pontos mais importantes, os pontos chaves do processo. Porque lembra que quando a gente fala de processo, a gente está falando de recursos, de início, meio e fim, como que uma coisa vai ser processada. Então, esse conceito eu expliquei para vocês naquele slide. Tudo bem, minha gente? Sim? Estamos quase terminando. Designer Think é uma abordagem, um conjunto de processos que visam solucionar um problema. O grande diferencial desse método é justamente sua praticidade e perspectiva diferenciada dos problemas. Pronto. Boa noite. Vou voltar aqui. Aqui, dos problemas apresentados. Então, o grande diferencial do método é justamente sua praticidade e perspectiva diferenciada dos problemas apresentados. O designer think, ele fala de uma maneira mais leve, mais tranquila, que a gente experimenta mais, né? O macro processo é dividido geralmente em 5 fases. Em uma delas, a equipe construirá o esboço da solução, tornando possível a visualização da ideia na prática. Chamamos essa etapa de... Quem pode responder? Letra A. Essa estava bem fácil, hein, minha gente? Pronto. Olha como que ele está A C, falando. prof. Hã? A ou a C? Então, mas ele está falando o que é aqui, ó. O macro é dividido em geralmente 5 fases. Uma delas, a equipe construirá o esboço da solução. Vai fazer um protótipo. Lembra? Eu falei, faz de papel, faz com massinha, rabisca. Se a gente tivesse na sala,
A gente ia ter um monte de papel, de cola, de coisa para fazer o designer think, e aí a gente ia sair com esse protótipo. Até mostrei um protótipo na figura. E aí eu falei, ó, ele pegou um post-it, dobrou, né? Fez um banquinho no carro, aí pegou o post-it, dobra, faz não sei o quê, para fazer um protótipo para a gente imaginar como isso vai ficar. Aí, se não ficou bom, com um palito de picola, qualquer coisa. Se não ficou bom, tá na hora de desmanchar, de pensar numa solução melhor. Então, é prototipagem, tá? Essa palavra aqui. Mas estava bem claro lá nos slides também. É exatamente isso aqui que é o pedacinho do protótipo, tá? As diferenças entre empreendedor, empresário e intraempreendedor são uma dúvida geral e os termos são frequentemente confundidos. Portanto, para esclarecer os atributos que caracterizam cada grupo, assinale a resposta respectivamente. Aqui, ó, usando essa metodologia TRI que eu falei para vocês, vocês têm que prestar atenção no que está escrito respectivamente, que significa respectivamente na sequência, né? Uma depois da outra. Tudo bem, minha gente? Vamos dar uma olhadinha nela aqui rapidamente, tá? Uma pessoa que descobre uma oportunidade de negócio, quem provê os fundos de investimento, investe todo o capital necessário para criar a empresa. É empresário. Além disso, por outro lado, ele é o principal tomador de decisões. Decide quanto, onde e como o produto ou serviço será produzido ou vendido. Além disso, em que mercado e de que forma. O que é esse aí, gente? É para... Vamos procurar um intraempreendedor? Além de... um empresário é o titular, proprietário ou diretor de uma empresa, negócio ou empresa. Nossa, esse aqui ficou bem ruim, né, gente? Tá certa essa? O que vocês acham? Por que vocês estão quietinhos? Essa que a maioria acertou, viu, gente? A questão correta da resposta é essa daqui, ó. 1, 3 e 4. Só essa daqui que está repetindo. Porque, respectivamente, vai falar sobre o empresário, o empreendedor, desculpa, o empresário e o intraempreendedor. Os três, tá? Um na sequência do outro. E aí ele vai repetir aqui. Então, por isso que é 1, 3 e 4 a resposta correta. Tinha que prestar bastante atenção. E está baseado naquilo que eu falei. A gente vai sempre ter uma palavra que ela é uma palavra-chave para você, para ficar mais fácil para a pessoa responder. Diferente de quando a pessoa não é para entender a questão e a pessoa ficar embaralhada. Essa aqui era um pouquinho mais, né? Mas tinha, acho que uns 5 slides só falando sobre empreendedor, empresário e empreendedor, intraempreendedor. Isso aqui está exatamente como está colocado lá no slide, tá, minha gente? Vou dar uma salvadinha aqui. E a 9ª questão, um conjunto de atividades econômicas baseadas no conhecimento, com uma dimensão de desenvolvimento e ligações transversais a níveis macro e micro à economia global? Quem pode responder, gente? Qual seria a resposta correta? Está falando de quê? Da economia tradicional, da economia sustentável, circular, criativa, social? O que vocês acham? Economia criativa? Isso, economia criativa. É que o conceito, eu só tirei economia criativa, tá? Tá exatamente como tá no conceito. Uma prova, minha gente, ela é sempre para
quando a gente está fazendo uma prova aqui, além da gente usar essa metodologia que eu falei para vocês, que é a TRI, o importante é fazer vocês voltarem no conceito para reforçar o conceito. Porque a gente sabe que vocês vão lá, vão ter que estudar, olhar de novo, né? Para lembrar. E aí, o que você faz quando você lê uma questão dessa e tem que ir atrás da resposta? Você aprende. Você reforça o que você já aprendeu. Ele fica muito mais simples de aprender, muito mais tranquilo. E aqui, a última questão. Quando pensamos no perfil empreendedor, acho que essa daqui é já da última aula, né? De imediato, ligamos algumas oportunidades pessoais que nos foram apresentadas em qualquer circunstância. Então, é determinante entender o comportamento empreendedor, buscar o autoconhecimento, descobrindo a si mesmo que comportamentos influenciam nossas decisões ou opiniões de maneira valiosa. Assim, qual dessas ferramentas pode atribuir com alguns passos relacionados a especificar, mensurar e atingir os objetivos? Quem respondeu? Tem uns 3 pontinhos aqui, porque continua, né? É a SWOT? SWOT não. SWOT é uma metodologia para fazer uma análise. A gente vai fazer SWOT agora. A gente Smart? É SMART, isso aí, é SMART. É SMART que fala sobre objetivo, nessa questão de especificar, mensurar, atingir. É que o nome está em inglês, né? Mas tem escrito lá no slide bem certinho. A primeira que aparece é SMART, que é uma forma da gente pensar. Eu vou traçar um objetivo para o meu negócio. Eu tenho que conseguir especificar claramente o que eu estou colocando nesse objetivo. De alguma forma, eu tenho que controlar, então eu tenho que mensurar isso. E como que eu vou fazer? É possível atingir esse objetivo, esse resultado? Então é atingível. E ele também é específico, mensurável e atingível. Aqui tem mais uma coisinha ainda, que é para falar que ele é temporal. E você pode colocar ele num período de tempo para ser desenvolvido. Então, é SMART. Pessoal, essa era a nossa prova, essa é a correção. E aí, lá no nosso SIGA, já aparece para mim assim, ó. À medida que vocês vão respondendo, na verdade, quando eu vou elaborar a questão, eu elaboro a questão baseada no que vocês têm de material, eu sempre só uso o mesmo material, e aí depois você vem aqui e já está tudo prontinho. Tudo bem a prova, minha gente? Sim? Agora começou a chegar coisas aqui nesse WhatsApp. Vamos desligar esse negocinho de uma vez. Minha gente, silêncio total. Tudo bem aqui na prova, minha gente? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser falar também depois no individual comigo, não tem problema nenhum, tá? Pode ficar aqui mais um pouquinho quando a gente estiver terminando a aula, ou pode mandar um WhatsApp, alguma coisa. Como eu falei no comecinho da aula, eu vou pegar todas as questões que foram respondidas e terminar de preencher a nossa planilha com as notas de vocês. Já está quase toda pronta, mas eu vou voltar lá nos nossos e-mails para configurar e ver se falta mais alguém, tá? Hoje ainda tinha um pessoal mandando resposta, e aí até na quarta-feira eu lanço lá no Siga. Sim? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação à nota, eu tenho uma planilha também que individualmente eu posso enviar para cada um, mostrando a nota, tá? A nota da prova, quais que você errou, quais que você acertou. Mas geralmente vai aparecer o percentual para mim. Mas a gente pode abrir também, tá, minha gente? Tudo bem? Vocês estão muito quietinhos hoje, o que aconteceu? Porque estamos corrigindo a prova? Acho que a maioria vai bem. Vamos começar então a nossa aula de hoje, dando uma olhadinha. A aula de hoje de introdução ao empreendedorismo, a gente ficou de fazer o visto de prova,
dar uma olhada nas oportunidades pessoais, que ainda é parte daquele descobrir a si mesmo. E, na verdade, pessoal, eu ia falar do Canvas, mas não vai dar tempo, porque o Canvas é o ideal que a gente faça numa aula inteira. Então, na aula de amanhã, a gente vai fazer o Canvas, tá? E a aula de amanhã vai ser assíncrona. Um pouco do que a gente pensa, quando a gente fala, do que a gente coloca lá das nossas oportunidades. Vocês, quando colocaram, quando vocês pensaram nesse produto de inovação, vocês já pensaram, olhando a oportunidade de mercado que tem para esse produto, para esse serviço, que a gente está escrevendo lá no plano, minha gente? Sim. Sim. Tá, então, Andressa e pessoal, nós temos aqui recortes de um dos nossos autores, por isso que está com dessa forma assim a escrita, que ele tem uma tratativa para pensar em 10 pontos. É colocado aqui como 10 mandamentos, mas é um jeito só de falar, tá? São 10 pontos para descobrir um pouquinho, para pensar um pouquinho nesse estilo que a gente tem de empreender, já colocando um recado sobre essa questão da oportunidade. Porque muita gente quer empreender. Gente, é muito legal empreender, mas poucas pessoas querem trabalhar o tanto e correndo tanto risco num espaço, como a gente vai falar sobre startup, com tanta incerteza como o empreendedor ele precisa fazer e trabalhar, tá? Então, faz parte da forma de se pensar o empreendedor esse comportamento, tá? Então, é possível abrir um negócio em qualquer área que a gente tenha vontade, qualquer área mesmo. Mas antes da gente entrar nessa seara, nessa aventura, nesse jeito, a gente tem que buscar informação. Então, um dos grandes pontos que os nossos autores colocam é o ideal mesmo é que você trabalhe nessa área. Por isso que muitas vezes os filhos, eles são sucessores na empresa dos pais. Por quê? Porque eles aprendem a trabalhar ali de pequenininho, começa a gostar. Aí tem uma padaria, ele vai ser vai mexer com a panificação, ou ele vai ser o gerente da padaria, porque ele já gosta daquilo. Então, é muito importante nessa questão de pensar esse estilo pessoal seu, que você faça, que você busque algo que faça parte desse seu mundo real, do sonho, da sua vontade, do seu estilo de empreender. Quando eu mandei pedir para vocês lá na prova, coloquei aquela primeira questão e alguns alunos enviaram, para você pensar no conceito de empreendedorismo, mas pensar que significado isso tem na sua vida, o que chama a sua atenção, o que pode ser importante na sua experiência. Fala um pouquinho para mim, Alessandro, o que você colocou lá? Na primeira questão que você mandou para a prof. Eu coloquei que ajuda no meu desenvolvimento a ter uma visão, uma atitude de empreendedor, sempre ter foco nos resultados, buscar novos desafios, ter um potencial de liderança, ser flexível, adaptável, saber gerir o tempo, que o nosso tempo é muito precioso hoje em dia, a gente tem que saber gerir o nosso tempo. Bacana. Isso mesmo. E por fim, é um caminho para eu ter o meu próprio negócio. Isso, é isso que traz significado. Você vê que tem algumas coisas que são fortes aí para você, que você falou que chamou mais sua atenção, gerir o tempo, né? E você colocou uma palavra que é muito forte para o empreendedor, para o empresário, para o intraempreendedor, ter resultado. Então, observem, gente, tem algumas pessoas que têm um enfoque. Se você for falar com outras pessoas, você vai conversar com... Eu posso até falar o estilo de negócio que essas pessoas têm. Artesanato. Elas empreendem fazendo artesanato porque elas buscam essa informação e isso está baseado na área de conhecimento, do que elas gostam de fazer. Às vezes o resultado financeiro, a grana que entra, não é tão boa, tão grande com o artesanato, mas é o que satisfaz a pessoa. Então, esse que é o foco. É viver uma vida buscando entender qual que é o estilo que eu quero trabalhar, o que eu gosto de fazer, buscar essas informações no mercado para eu empreender
dentro do que foi colocado. Eu gostei de colocar essa figurinha aqui, ó. Gente, isso aqui é muito pesado, essa figura? O que vocês acham? Quem pode falar sobre Eu essa acho que é a nossa realidade, né, professora? É isso aí. Olha só o cara fazendo entrega. Aqui, aí vocês têm pessoas que fazem entrega de fast food, de alimentação de maneira geral, com bicicleta ou só com moto? Tem um. Eu já vi um aqui em Nova Mutum. É. Esses Aqui em dias eu Lucas eu fiquei nunca pasma vi. de ver. Com bicicleta? Não, aqui nunca vi. Com bicicleta não? Não. Aqui em Cuiabá tem com bicicleta. E lá perto de onde minha irmã tem uma empresa, tem uma rua que é só de restaurantes, de bares, assim. E eu vi uma menina, cara, que menina. Uma menina, sabe, com esse cabelo encaracoladinho, assim, puxado bem em cima, cheio de cachinho, muito legal. E ela estava numa bicicleta também muito bacana, porque a bicicleta era colorida, tinha um negocinho, uma cestinha aqui na frente, mas ela estava com isso aqui, ó, na costa, com aquela mochilinha verde, essa daqui, na verdade, com alimento. E toda assim, andando bem tranquilamente na rua. Eu achei muito legal. Por quê? Porque a primeira coisa que chama atenção é a própria figura, né? O próprio estilo da menina tá entregando. Ela tá fazendo entrega assim, é entrega rápida, porque na hora do almoço ali é uma correria. O povo querendo marmita, pedindo coisinha chinesa, japonesa, comidinhas assim. Mas, gente, eu não olhei para aquela menina desse jeito que esse carinha tá. Eu parecia que ela estava bem feliz, estava bem bonitinha, bem produzida. Então, além da gente entender esse estilo pessoal, quando eu coloquei essa figura assim, eu coloquei para a gente pensar: será que é isso que a gente gosta de fazer, que a gente está empreendendo, que a gente está trabalhando, que a gente está fazendo? Que aqui está um capitalista malucão, né? Colocou mesmo as rédeas no sistema de fazer entrega, e a gente acha que o cara está empreendendo para ser feliz e ele está, às vezes, só escravizado mesmo ali no negócio. Porque ganha-se, às vezes, muito pouco para fazer essa entrega e o que sobra vai só para o cara aqui. Então, a gente tem que pensar no sistema como um todo. E se isso é uma coisa que a gente gosta de fazer, que vai fazer a gente feliz. Então, procurar essa atividade, procurar esse estilo de trabalhar. Eu não sei se aquela menina está ganhando muito dinheiro fazendo entrega, mas eu vi ela bem feliz, assim, bem estilosa, sabe? Bem bonita. Eu achei muito legal aquela figura. E eu vi também esses dias um rapaz também fazendo entrega com aquela roupa de ciclista bem apertada. E o cara tava no desespero mesmo, uma bicicleta de corrida. É outro estilo. Você tem que gostar de fazer isso. Quanto tempo que esse cara vai fazer isso? Ele não vai fazer muito tempo, ele vai ficar umas 2, 3 horas só. Porque na hora do almoço aqui é muito quente. Então, ele vai fazer só na hora do almoço. Ele deve ter um período e as empresas mais inteligentes vão mandar esse cara para um condomínio, para um prédio, onde tem umas 5, 6 entregas, né? Aí ele já sai entregando ali na portaria, é rápido para ele fazer. Então, é isso. A gente não quer uma escravidão, a gente não quer um sacrifício. A gente vai pensar nesse mandamento de empreender nesse negócio que a gente está começando a construir agora, que isso é muito bacana, pode servir para a nossa vida, mas de maneira assim, leve, que faça a gente feliz. A gente vai se sacrificar, mas a gente vai se sacrificar curtindo fazer isso. Não tem trabalho que não dê trabalho. Isso não existe. Trabalho dá trabalho. É cansativo, faz suar, ou faz você pensar bastante. Não tem resultado na escola se você não estudar. Você tem que estudar, né? Para você ter resultado. No trabalho é a mesma coisa, você tem que trabalhar. Tem muita gente que fala, eu preciso de um emprego. Precisa de um emprego, mas o emprego dá trabalho. Porque ele traz trabalho, atividade, né? Para fazer. Então, isso é bacana. É um passo para a gente descobrir esse estilo. É isso que eu gosto? Ou eu vou viver escravo daquele negócio? Então, é para a gente pensar. Outro ponto aqui, não ter dinheiro para começar o negócio não é o fim do mundo. Porque quando a gente vai pensar em grandes empresas, e eu estava falando, olhando, observando
essas grandes empresas do Brasil que começaram como startups, e tem aquele Nubank, né? Nossa, é muita gente investindo, é muita gente ganhando dinheiro e é muita gente utilizando do mesmo serviço. Maquininhas que são mais baratas também vieram de startups. Tem uma série de startups, de empresa onde as pessoas ganham muita grana. Por quê? Porque pensaram em algo que faz parte da vida dela, do estilo de vida dela, de algo que ela viu, olhou ali e fala, poxa, isso é um problema aqui para mim, ou é um problema aqui no meu bairro. E ela descobriu um jeito de satisfazer as pessoas para aquela necessidade, para aquela situação. Não importa se você é jovem, qualquer pessoa pode fazer. Não importa se você está saindo da faculdade, está entrando nela. Eu conheci uma menina que formou em Direito e hoje tem uma rede de 5 lojas de roupa. Ela sempre foi estilosa. E ela, inclusive, vocês podem entrar lá e olharem. Ela está no YouTube e ela fala sobre isso. Fez Direito e foi fazer o quê? Da loja de roupa. Porque ela já fazia isso para fazer a faculdade de Direito. Quando terminou, ela falou para os pais, eu preciso de um pouquinho de grana para investir na loja. Então, você consegue, não é só patrocínio, você consegue uma série de investidores para startups inteligentes, para novos negócios, para empreendedorismo com boa sacada, para que vai resolver mesmo uma situação. Tem muita gente querendo colocar dinheiro, viu, gente? Você consegue rapidinho um sócio. Aqui, pensar um pouquinho no fluxo, né, no caixa, quanto que você tem para começar esse negócio, como que você vai investir, como que vem o resultado, né? Faz parte também daquele smart. A quinta parte é prepare-se para trabalhar mais, e a gente vai trabalhar sempre mais, aquilo que eu falei, né? A gente tem uma certa dor de cabeça boa, saudável. Por quê, gente? Porque a gente tem que buscar entender todo dia uma melhoria contínua para esse negócio. O que eu dou uma mexidinha aqui, melhoro na embalagem, no jeito que eu abordo o cliente, no estilo como eu recebi um catálogo, um cardápio aqui de pizza, e, nossa, eu não entendia direito, eu tinha que perguntar no WhatsApp para a pessoa, como que é isso com isso aqui? E agora não, à medida que eles foram observando o que era ruim no cardápio, eles desenvolveram um cardápio que você lê, entende e já pede o que você quer. Até as coisas que a gente não pedia, eles tiraram do cardápio. Então, ele ficou bem enxuto, bem inteligente. É isso que as pessoas querem, né? Diminuir, minimizar um pouco essa condição. Então, a gente quebra a cabeça, esquenta ali, pensa, chama a turma, faz brainstorm, até chegar numa situação de melhoria para o negócio. Tudo bem, minha gente? Sim ou não? Certo. Bem quietinha, essa aula que é a primeira do módulo, é para dar mais uma sacudidinha. Não desanime na primeira dificuldade, a gente tem muita dificuldade, né, para conseguir engrenar, para ganhar dinheiro. Esse aqui é algo que todos os grandes empreendedores e todas as pessoas que têm liderança no mundo todo vão falar para a gente não desanimar. E é difícil, às vezes é pesado, vai consumir um pouco do seu tempo, mas você tem que focar naquilo que você quer e realmente fazer acontecer. O 7º mandamento colocado aqui para pensar nessa questão do estilo está voltado para essa situação que uma empresa, um negócio, não precisa nascer grande. A gente sabe de grandes empresas de TI, de tecnologia de informação, que começaram em garagem, né? Que começaram bares, que começaram em fundo de quintal, pessoas lavando roupa na casa, no fundo do quintal, pessoas desenvolvendo uma série de produtos de inovação baseado no que eles tinham dentro da casa, abrindo porta para fazer sala de costura, abrindo prestação de serviço de cabelo, de cabeleireiro, pessoas vendendo bolo, muita gente vendendo agora comida, né? Com menos glúten, menos lactose, buscando fazer alguma coisa. Tem uma sobrinha que está lá em São Paulo, tem muito cão que precisa fazer aquele, sabe, caminhar com o cachorro de manhã fora dos prédios, está fazendo isso e dá dinheiro. Gente, tudo dá dinheiro. Então, eu posso começar na minha casa, no meu corredor, no meu quarto, na minha garagem, no quintal, em qualquer canto. Mas a gente tem que desenvolver um marketing pessoal, uma rede de relacionamento,
network, uma imagem potencial que ajude a vender o nosso negócio, o nosso produto, tá? Isso que é bacana nesse 7º ponto aqui. Algo que foi colocado também, que é bem importante, aqui não crie dificuldades para o negócio. Às vezes a gente fica olhando para começar esse negócio na garagem, para começar a fazer essa comida na nossa cozinha, que não tem tanta estrutura, porque a gente acha que só pode começar uma coisa, se eu tiver um forno industrial, se eu tiver não sei o quê. Começa no seu doméstico, no jeito que você tem de fazer, né? Até essa coisa rodar, até isso acontecer de fato. E aí, você vai fazer uma fábrica. Eu lembro que teve um período da minha vida que começaram a vender. Era uma época que a Havaiana não estava nem tão forte. Começaram a vender uns chinelos assim, que tinha uma plataforma bem fofa. E eu fiquei muito afim de comprar uma máquina de fazer chinelo. Eu fiquei encantada com as máquinas que eu vi. Dá para ganhar dinheiro com máquina de chinelo? Lógico que dá. Dá para ganhar dinheiro com qualquer coisa, dá para empreender em qualquer área. Fazendo rodo, trabalhando no portão, carteira de velcro, filmagem com drone. Tem gente ganhando dinheiro fazendo filmagem com drone, de manequim, de área, de um monte de coisa. Dá para ganhar dinheiro de diferentes formas. Eu tenho que pensar e tenho que desenvolver expertise, criatividade, para chegar num produto de inovação baseado na necessidade. Pessoal, não precisa de muita grana, não precisa de muito flash em cima, não preciso criar um site de cara. Eu posso começar no meu Facebook, no meu Instagram. Eu conheço gente vendendo roupa no Instagram, ganhando muito dinheiro. Eu conheço gente vendendo consultoria no Instagram. Tem muita gente ganhando dinheiro usando a sua rede de contatos, o seu network, isso vai se expandindo, tá? Então, a gente pode criar, assim, um negócio do zero. Algo que todo mundo sempre coloca, essa questão da prudência, da cautela, mas tem que tomar cuidado, que a gente precisa ter um pouquinho, né, no nosso temperamento, no nosso estilo, a gente tem que ter um pouquinho de audácia, né? Às vezes tem que ser um pouco cara de pau, né? Bater lá na porta, chamar o cara, montar uma... Você fez o bolo, que vai vender o bolo sem glúten. Aí você vai lá, convida todas aquelas mulheres que têm problema celíaco lá com glúten para comer na sua casa. Faz um chá da tarde ali com aquele bolo, com um chazinho legal, ou gelado ou quente. A gente tem que abrir o nosso pensamento para o novo. À medida que você vai ficando com vergonha de se expor, de se colocar, né, de se apresentar, olha o cara aqui, ó, virou multimilionário, um grande coach no mundo, que começou a falar, sem medo de levar um não, de ser questionado. A gente precisa arriscar e cair nesse mundo de incerteza. A outra coisa que a gente costuma fazer, a minha empresa está com 1 ano, prof, está com 2 anos, vai deixar de ser uma startup, vai deixar de ser um pequeno negócio, e eu já estou começando a me cansar, né? Isso não é um comportamento empreendedor. Vocês vão observar que os empreendedores, eles não se acomodam, não cruzam os braços, né? Não fica esperando cair do céu, não fica esperando o cliente achar que o produto dele é o máximo, melhor, não. Não dá para se acomodar, a gente tem que ir lá bater na porta, a gente tem que buscar essas pessoas, a gente tem que movimentar. Tinha um conceito dessa grande marca do Brasil, que é a Natura, por assim longos anos, que ela usava muito esse slogan, né? Estar em movimento. Se você quer alguma coisa e se você permanecer na sua casa, você não vai conseguir. Você tem que se movimentar. Na mídia, na rede social, no WhatsApp, no Telegram, agora que a gente vai ter que falar para o Telegram, tem que ficar esperto, faça logo o seu Telegram, né? Hoje eles não estavam conseguindo fazer Telegram, agora alguns conseguiram baixar. Por quê? Porque o WhatsApp deu esse boom ali, deu esse probleminha. A gente tem que se expor mais, não se acomodar. Tudo bem, gente? A gente mexe sim em time que está ganhando, e a intenção de mexer no time que está ganhando é fazer ele ficar lá como líder, como número 1 na ponta mesmo. Pessoal, entenderam esses passos? Isso é um pouquinho, né,
do que era para a gente colocar hoje. Peter Drucker coloca uma frase que é voltada para o sucesso, mais do que nunca ter uma visão voltada para o futuro, é a diferença entre o sucesso e fracasso. A gente não imaginava a pandemia, mas muitos negócios abriram e têm sucesso durante a pandemia, porque de pronto, essas pessoas tão horrorizadas quanto a gente com a pandemia ficaram, mas elas falaram, não, eu vou reagir. Elas não acomodaram, não fecharam a cabeça, nem a mente, nem os braços, ficaram em casa dormindo, né? Achando que o lockdown era para ficar em casa dormindo, elas foram procurar oportunidade. Essa frase do Peter Drucker cabe. Eu gostaria que vocês assistissem esse filme, se for possível, né? É uma receita de empreendedorismo incrível dessa mulher chamada Walker. Ela tem uma história de vida fora do comum. Ela foi uma das primeiras mulheres milionárias negras dos Estados Unidos. Mas o que era o diferencial dela, gente? Ela observou o cabelo da mulher negra e ela desenvolveu um pente chamado, sabe o quê? Pente quente. E ela desenvolveu um produto para quê? Para fazer escova progressiva. Na verdade, alisamento do cabelo dessas mulheres. Porque toda vez que elas iam para a igreja, para algum lugar, tinha que, né, ir lá, colocar o ferro para queimar o cabelo, para dar uma esticadinha, para arrumar, para fazer um penteado. Então, ela fez isso. Assistam esse filme. Esse filme é muito legal. É incrível mesmo. Eu gostei muito de assistir esse filme, porque ela é muito empreendedora e ela ficou milionária. Com pequenas coisas, com humildade, com coragem, chamando a equipe, acreditando, com muita disciplina, né? Isso é um grande receito de sucesso. Mais do que isso, tem também muito desafio para a gente, para o dia a dia, né? Você não vai chegar a ter um estilo completamente bom se você não se envolver, não buscar esse desafio, não sair para fora com destemor e fazer essas coisas acontecerem. O plano de vida, o plano de negócio, o plano que a gente vai fazer, o que a gente vai escrever para finalizar a última prova dessa aula, a gente vai ter mais uma prova, depois vai ser o plano que vai ser a prova, né? Deve ser também o plano de vida quando você pensa nele. Se você construir com esse pensamento, ele fica melhor, tá? Então, após esse planejamento, a gente toma decisão, tem atitude, pensa bastante e começa a se inspirar e planejar e repensar esse negócio. Com essas atitudes que a gente já falou aqui, que são vencedoras, precisa escrever também a nossa visão, a gente vai começar a escrever isso, mas a primeira visão não é a visão que eu vou colocar no meu plano de negócio, é a visão que eu tenho. Essa é uma oportunidade, a pensar que visão que eu tenho. Como que a Lilian, como que você, Lilian, se enxerga lá no futuro? Como que você se vê no futuro? Esse é o grande desafio, é ampliar, é botar uma coisa na nossa cabeça para nos remeter para o futuro. O que te leva para o futuro? O que te leva para o futuro? Andressa, o que você pensa assim, que eu posso fazer para o futuro? Dayara, quem que Oi, professora. O que te remete para o futuro? Qual que é o pensamento? Como que você se enxerga lá no futuro? Cada um pode falar uma palavra, duas, assim, só para enriquecer. Depois que a gente falou sobre tantas coisas pessoais aqui. Eu penso em sucesso, prof. Bacana, Carol, é isso aí. Quando você olha, Andressa, você daqui 5 anos. Dayara também colocou sucesso. Parabéns, meninas. Como que você enxerga? Eu quero que vocês façam esse exercício hoje, antes de dormir. Amanhã vocês vão fazer o Canvas. Por que eu falo antes de dormir, gente? Porque a cabeça da gente vai processar durante a noite. O que ela vai processar? A ordem que você mandou, que você comandou. Antes de dormir, a última coisa que você vai fazer é essa experiência. Você no futuro. Quanto que é o futuro, prof? Eu quero o futuro daqui 5 anos só. Não é longo prazo, ainda é médio. Longo seria daqui 10, 20 anos. Como que o Carlos se enxerga daqui 5 anos? Como que você se enxerga, Carlos? Carlos não está muito antenado.
Pessoal, eu quero que vocês pensem isso. Ah, eu quero estar casado, quero ter carro, quero ter uma casa, quero ter um negócio, quero estar trabalhando na Grupa Mágica, quero estar numa multinacional. O que eu quero para o meu futuro? Como que você se enxerga no futuro? É isso que você vai determinar. Vai planejar na vida para depois colocar no papel no seu negócio para isso acontecer, tá? Pensem um pouco sobre isso, tudo bem? Mariana, Carol, Andressa, tudo bem? Tudo certo, prof. Bacana. Ok. Então vamos lá. Era isso que eu tinha para passar nesse momento, nesse encontro nosso. Aqui tem uma frase bem legal. Uma visão que fala sobre visão, né? Uma visão sem ação é somente um sonho. Uma ação sem visão é apenas um passatempo. Uma visão com ação pode transformar o mundo. Pensa nisso, tá? Essa é uma frase de um autor que trabalha muito com a gente. Depois deem uma olhada nesses novos mercados, né? Para o empregado está cada dia mais difícil essa vaga dos sonhos, e para o empreendedor que vai se cooperar, que vai trabalhar, e tem muita coisa para se fazer, muita coisa para se formar, muito time, muita equipe, muita liderança, muito para se fazer mesmo, gente. O mundo para o empreendedor é gigante. E aí vocês vão pensar nessas ideias de inovação através do business plan, que é o plano que a gente vai trabalhar. Aqui é atividade para pensar, gente. Isso aqui vale ponto, tá? Lembra? São essas atividades que valem esses 3 pontos. Meio ponto, um pontinho. O que a professora coloca? O ponto baseado no tanto que vocês entregaram. O que o pessoal entregou mais, eu ponho um ponto. Entregou menos, eu ponho menos. Eu gostaria de pontuar antes e deixar o desafio. Mas eu não sei se o pessoal não está conseguindo ver direito as aulas, porque tem muita gente deixando de fazer. Esse aqui é um pontinho na... Olha que moleza. Conversar com um amigo de classe, com alguém da sua família, ou qualquer amigo seu, sobre oportunidades pessoais, que é o que a gente falou hoje, né? Que você viu hoje. Use um desses mandamentos empreendedores estudados na sala como seu modelo de negócio. No seu modelo de negócio, esse que você vai escrever, quando estiver construindo Canvas. Amanhã eu vou enviar uma aula para vocês só sobre o Canvas. Na próxima aula, vocês já vão espelhar o Canvas para mim, tá? Porque eu vou mandar essa daqui na aula de segunda-feira que vem, vocês vão espelhar o Canvas e vão falar sobre ele. Eu vou explicar bastante o Canvas amanhã, mas eu gostaria muito, eu vou deixar registrado isso para vocês, que vocês também fizessem essa conversa aqui, esse questionamento, tá? Para entender. Aí você vai escrever um pouquinho sobre esse tema e postar no Siga, ou enviar para mim pelo e-mail. Mas, de preferência, agora eu vou colocar para postar no Siga, fica melhor, tá, minha gente? Naquele formulário de atividades. Prof, Entendeu? eu tinha uma dúvida, acabei me atrasando hoje do início da aula. Ah. Aquela pergunta sobre empreendedor lá, que você colocou na prova, era aquela mesma que você tinha feito no início, que era para a gente te enviar, né? Das 10 linhas lá. Isso. Ah, tá. Eu tinha enviado no começo, no e-mail. Essa pergunta era para abrir esse segundo módulo, que é o que a gente está fazendo aqui, para resumir aquilo que você fez lá atrás, para trazer vocês já para cá, porque a gente vai ter que começar agora a pegar mais forte no plano, senão a gente não consegue entregar ele. O Canvas já é a primeira imagem que vocês vão colocar. Depois que fizer o Canvas, análise SWOT, vai ficando tudo mais fácil, tá? É bem rapidinho para fazer, e a gente vai fazer isso durante as aulas. Tudo bem? Tá bom, prof, tranquilo. Para ter enviado, sim. Se tiver alguma dúvida, é aquele material que eu peguei de apoio, tá, minha gente? Pode enviar para mim. O Canvas, eu não vou nem mexer com ele, não vou nem abrir hoje, porque senão fica muito pesado. A gente já viu muita coisa, e uma aula que só eu fico falando é muito pesado para minha garganta. Mas era para a gente começar. Na aula que vem, quem vai falar? Vocês. Vocês vão apresentar o Canvas que vocês vão desenvolver amanhã. A aula de amanhã, pessoal, eu não vou estar com vocês. Vai ser uma aula gravada lá no CIA. Mas o que eu quero que vocês façam de verdade, por favor, eu vou mandar o formulário e vou enviar a aula gravada para vocês. Eu gostaria muito que vocês observassem o que a gente está fazendo, né?
colocando ali o passo a passo que está sendo colocado para vocês. Pega uma folha de caderno tua e já vai escrevendo na hora que você estiver vendo a aula, vai pausando e vai escrevendo. Não deixa para depois. Professora, eu não consigo preencher. Aí você vai lá e preenche no seu computador, não onde for, tá? Eu vou mandar um formulário do Canvas aberto para você preencher só. E vou preencher ele mostrando de um aluno que já fez e vários outros modelos do Uber, o Canvas do Uber, o Canvas de grandes empresas, como que eles fazem para pensar isso, tá? Ou vou pegar uma das empresas só. Mas aí vocês vão fazer um papelzinho à mão. Pega uma folha de sulfite, um caderno, desenha as 9 áreas do Canvas e quando vocês estão assistindo a aula vão escrever na mão. Para o seu negócio. O Canvas é para o seu negócio, porque isso a gente já vai jogar para o plano, tá? E aí, depois desse Canvas pronto, vocês vão fazer o printzinho dele lá, só a imagem dele para colocar no formulário, aquele grandão que vocês já receberam no plano. Dúvidas? Essa questão de hoje é para ajudar no Canvas de amanhã, tá? Para começar a pensar. Qualquer pessoa, amigo, colega de classe, qualquer pessoa, conversa um pouco sobre isso. Conversa primeiro, porque quando a gente conversa com os outros, as pessoas meio que chamam a atenção da gente para o que a gente está fazendo de errado. Você fica mais esperto. Alguma dúvida, minha gente? Não, prof, por mim tudo tranquilo. Tranquilo? Então, vou sair daqui do modo de apresentação, parar a apresentação. Já são 20 horas e 13 minutos. Eu vou sair, vou terminar a aula, encerrar, para depois colocar ela lá. Mas se vocês quiserem, se vocês tiverem alguma dúvida, pessoal, pode mandar no WhatsApp para mim. Se quiserem perguntar alguma coisa, também enviam no WhatsApp, tá? Tá tranquilo? Certo, prof, obrigada. Obrigada a Certo, vocês. professora. Boa noite, até Boa mais. Boa noite. noite. Eu vou sair do modo de apresentação, interromper. Boa noite, minha gente. Fiquem com Deus. Boa noite, prof. Boa noite. Obrigada, viu? Obrigada mesmo.